Graças a Deus, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos aqui para trazer uma palavra para a família. É a família. Nós temos entendido, meus queridos, que nós estamos vivendo um momento diferente, momento de alegria, momento de paz, momento de prosperidade, longanimidade e domínio próprio. Muitas vezes nós não exercitamos ou não exercemos o domínio próprio e nós ficamos à mercê, na dependência daquilo que a mídia, daquilo que pessoas fazem. Tem uma frase que de vez em quando eu gosto de usar ela, que é assim: nos tempos em que nós estamos vivendo, pessoas estão usando pessoas e amando coisas. E nós precisamos ter cautela quanto a isso, meus queridos. Nós precisamos ter muita cautela. Hoje nós vamos meditar, nós vamos correr na Bíblia. Nós vamos ter os versículos, o capítulo 4 de Provérbios, do versículo 17 ao 23, e nós vamos em Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9. Então, primeiro nós vamos fazer a leitura de Provérbios. Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estar junto com o teu povo aqui, Pai, na comunidade Jesus na Rua. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão junto aqui. Eu te agradeço, Pai, pela vida da irmã Vera, que irá me auxiliar na leitura da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, de trazer uma palavra que nos faça refletir, que nos faça compreender aquilo que nós queremos, porque nós precisamos querer neste momento. Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, para trazer essa palavra, Senhor, de alegria, de paz, de prosperidade, Senhor, de longanimidade, de domínio próprio, Pai. E contra essas coisas não há lei, ao louvor da tua gloriosa graça, Pai, da tua maravilhosa graça. E eu agora, Pai, intercedo pela vida daquelas pessoas que estão, Senhor, vivendo um momento difícil, pelos regimes totalitários, Pai, ao redor do globo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, trazendo essa palavra nesta oportunidade. Aqui com o irmão Josué, com todos os irmãos que estão aqui, irmão Francisco, irmã Vera, com todos os irmãos que estão junto conosco nesse momento, nesse instante, Pai. Agradecemos, Senhor, pelos confins da terra, Senhor, onde a nossa voz tem chegado através das rádios Jesus na Rua, Pai, e da rádio Palavra de Oração. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, Pai. Te agradeço, Pai, pela vida da irmã Vera, Senhor, que vai estar nos auxiliando, Pai, nos dando a oportunidade de ouvir a leitura da Bíblia através dos lábios dela. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida desta mulher, Senhor, que tem sido uma guerreira, Senhor, que tem buscado a tua presença e tem nos dado a oportunidade da convivência. Muito obrigado, Pai. Irmã Vera, glória a Deus, boa noite. Vamos lá, boa noite, paz e paz. Amém. A busca da sabedoria, a busca pela sabedoria. Provérbios 4, versículo 17 a 23.
pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vou trazer só um pouquinho da história desse livro. Esse livro é atribuído a Salomão. A data provável de escrita é ali cerca de 3.000 anos atrás, né? E ele tem uma situação muito interessante. Qual é a situação interessante, apóstolo, desse livro? É porque ele foi escrito a 4 mãos. Nós temos 4 pessoas principais que escreveram esse livro e nós precisamos compreender, né, aquilo que este homem está dizendo para o seu filho. Irmã Vera, eu preciso que a senhora, quero que a senhora leia o versículo 20 para nós começarmos e na sequência o versículo 8 do capítulo 10 de Romanos. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Amém, glória a Deus. O versículo 20, ele se complementa no versículo 8 de Romanos 10. E nós entendemos que esta oportunidade de nós fazermos isso demonstra que aquele mesmo Espírito que inspirou o nosso rei a escrever Provérbios é o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever Romanos. Uai, mas isso é óbvio, apóstolo. Você está trazendo uma redundância? Não. Agora vamos começar a ler no versículo 17, irmã Vera. 17, capítulo 4 de Provérbios, certo? Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Amém. Meus queridos, vamos entender um pouquinho do que esse homem está falando, pois quando o nosso escritor de Provérbios, ele fala esta primeira frase do versículo 17, ele vem numa sequência, ele não começa no 17. O 17 já é o final. Mas tem uma situação que nós precisamos entender. Ele está falando para um filho. Ele está falando para um filho. Quando nós observamos a palavra de Deus
debaixo da luz da fé, através dos olhos da fé, nós começamos a compreender uma situação muito interessante. Esse homem falou isso há aproximadamente 3, 4 mil anos atrás. E nós olhamos e nós vemos os nossos filhos no dia de hoje, no dia que se chama hoje, e foi dito pelo pai de Salomão, Davi. No dia que se chama hoje, nós olhamos e nós vemos as pessoas fazendo exatamente isso que está escrito e que foi escrito há tanto tempo. Muitas vezes, meus queridos, nós olhamos para as pessoas e nós vemos apenas uma parte. Apenas uma parte. Às vezes nós olhamos para um evangelista e nós vemos só aquela parte que nos foi permitida ver dentro da igreja, numa pregação, num vídeo no YouTube, em uma situação que nós só conseguimos ver um aspecto. Nós vamos ver vários aspectos das palavras, das pessoas, das pregações nesta palavra. E quando nós olhamos para esse versículo 17, ele vem de uma sequência de palavras que nos levam a uma ação. E esta ação nós vamos encontrar ela no versículo 18. Irmã Vera, por favor, faça a leitura do 17 e a primeira parte do 18. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Amém. Olha só, nós olhamos aqui um contraponto. Contraponto, sim, contraponto. Você tem o 17, que fala do ímpio, da sua intenção de matar, da sua intenção de beber sangue, enfim, de coisas muito difíceis, mas que nós estamos vendo dentro da igreja. Essa palavra, meus queridos, não é para o ímpio hoje, não. Não, a palavra está na igreja, nós estamos vendo isso dentro da igreja. A Bíblia chama esse homem, do versículo 17, de homem de Belial, ou homem demoníaco. E esse homem está onde? Ele está dentro da igreja. Não, apóstolo, você está fazendo brincadeira com a gente. Sim, ele está dentro da igreja. Ou você nunca viu uma prostituição dentro da igreja? Quem faz? É esse homem bem aí. Esses, que são dois ali, ele fala de dois aspectos, são duas pessoas. Podemos classificar como duas pessoas, cada um com uma atitude diferente. Em contrapartida, nós temos o 18. E ele está onde, esse 18 aí? Está dentro da igreja. Então, meus queridos, o que nós precisamos compreender é que dentro da igreja nós temos pessoas, nós temos vasos de honra e vasos de desonra. Dentro da igreja, no mesmo contexto.
Eu vou tomar oportunidade aqui, falar o nome do irmão Francisco. Tenho certeza que nas pregações que ele já foi, a irmã Vera, irmão Josué, eles já se depararam com situações de um escândalo dentro da igreja. Você acha que o escândalo vem por quem? Por um extraterrestre que chegou na igreja e fez aquele escândalo? Não, é por uma pessoa que estava lá dentro. Então, meus queridos, nós precisamos compreender isso que está acontecendo. Isso que nós estamos vivendo nesses dias. Para que a gente possa tomar uma direção sadia, uma direção correta, uma direção honesta em Cristo Jesus. Irmã Vera, leia o 18 e a primeira parte do 19, que o 19 tem várias partes, ele é fantástico. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Amém. Olha o contraponto de novo. Nós temos a vereda do justo, que vai clareando até ser dia perfeito. Onde é que nós temos outra palavra que fala sobre esta situação? Nós temos lá em Isaías capítulo 50, não precisa ler não, vou falar aqui. Isaías capítulo 58, versículo 8. Então irromperá a tua luz como a alvorada. A luz de quem? Do justo, como a alvorada. E a tua cura apressadamente brotará. Então nós temos esses contrapontos na Bíblia, e eu acho fantástico por um motivo simples. Qual é o motivo simples, apóstolo? É porque nós entendemos no contraponto. Quando nós temos uma verdade imutável, é a palavra. Ela não cabe interpretação, ela é imutável. Quando ela diz que é justo, é porque é justo. Quando ela diz que é ímpio, é porque é ímpio. Agora, por que nós aceitamos essa inerrância da palavra e não aceitamos para outras situações? Porque nós estamos tentando dar o nosso entendimento àquilo que Deus fez. Irmã Vera, leia o versículo 18 e o segundo ponto do 19. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Olha só como é interessante. O tropeço, ele vem. É inegável, não podemos negar que vai vir o tropeço. A diferença, olha só o que Jesus Cristo falou lá em Mateus. Ele falou que é impossível que não venha o tropeço, mas ai de quem por quem vem o tropeço, se referindo a Judas, ou a Judá Iscariotes. Não é Judas, porque Judas é o plural de Judá. E ele estava se referindo a uma única pessoa. Ai de quem por quem vem o tropeço. Se nós sabemos que o tropeço vem, se nós sabemos que essa pessoa que tropeçou, ela vai ser acolhida pelo amor de Deus, alcançada pelo amor de Deus. Mas apóstolo, o senhor falou agora no sábado, na última pregação,
E o Senhor mostrou lá em Hebreus, capítulo 6, versículos 4, 5 e 6, que há uma oportunidade daquelas pessoas não conseguirem mais. Sim, é a Bíblia quem diz. Não foi eu que disse. Eu só li o que estava escrito. Agora tem uma questão muito interessante, meus queridos. Se nós, toda hora que cairmos, que pecarmos, formos restaurados, onde é que entra o livre-arbítrio? Onde é que entra o livre-arbítrio? Porque é o seguinte, o homem tem o livre-arbítrio até para ir para o inferno. E é, apóstolo, claro que é. Porque senão nós seríamos fantoches na mão de Deus, bonecos. Como uma criança tem uma caixa de brinquedos, está brincando com seus brinquedos, depois a mãe chama para dentro, ele bota os brinquedos tudo dentro da caixa e leva. Aquele que fez o papel de Satanás ali, ele vai junto com Jesus Cristo. Não é assim, meus irmãos. Nós precisamos compreender. E nós precisamos compreender que a família, ela tem o livre-arbítrio. Os membros da família, dessa família cristã, ela tem o livre-arbítrio. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos que as coisas sejam engessadas. Como assim, apóstolo? Engessadas no sentido de que, uma vez salvo, salvo para sempre. E não, a Bíblia não diz isso. Porque senão nós não teríamos o livre-arbítrio. Imagine você comprou uma passagem de ônibus de São Paulo ao Rio. Quando você chega ali, um pouco antes de sair de São Paulo, uma pessoa liga para você e diz: olha, aconteceu um acidente aqui e o seu filho está no hospital e está faltando, não tem uma pessoa aqui para vir. Nós encontramos o seu telefone aqui, no telefone do seu filho aqui, ele está aqui. O que você vai fazer? Você vai seguir a viagem para o Rio de Janeiro ou você vai voltar para acudir seu filho? Isso é o livre-arbítrio, meu e minha irmã. E no seio familiar nós temos vários vasos, nós temos várias pessoas dentro da família, cada uma às vezes com um entendimento diferente. E nós temos que acolher e respeitar e acolher. Apóstolo, qual é a diferença de acolher e respeitar? É que muitas vezes você tem um filho ou uma filha que usa piercing no nariz. As meninas botam piercing em outros lugares estranhos. Os meninos botam piercing na orelha, na língua, no olho, enfim. E você tem que acolher e respeitar. Aí você tem uma pessoa dentro da sua casa que esta pessoa, ela veste, ela tem 16 anos, é uma mulher, uma menina, 16 anos, uma jovem, e ela usa saia lá nos pés. E você tem que respeitar a opinião dela de usar a saia lá nos pés e acolher. Por isso que tem a diferença entre acolher e respeitar. E respeitar e acolher.
Muitas vezes, meus queridos, nós não estamos respeitando as pessoas da nossa casa, da nossa família. Nós não estamos dando a oportunidade que essa pessoa precisa para se expressar. Vai, apóstolo, mas o fulano lá em casa está fumando maconha. Sim. Ah, então o senhor concorda? Não concordo. Mas deixa eu lhe dizer bem aqui uma coisa. Analise. Num dado momento, você empurrou esta jovem ou este jovem para fumar maconha. Por quê? Todos os problemas do homem, meus queridos, está dentro do homem e foi criado por uma única pessoa. Você. Apóstolo, está sendo muito duro. Não estou não. Por quê? Porque na hora que você se consertar com Deus, se consertar perante as situações, aquelas pessoas que estão ao seu redor vão ver e vão entender que você não está mais agindo daquela forma. Muitas vezes, meus queridos, nós não damos oportunidade das pessoas falarem. Hoje, nós, em um determinado canal, tivemos várias opiniões, mas cada um teve a oportunidade de defender o seu ponto de vista. E nós respeitamos todos os pontos de vista. Isso é a família. Nós, quando estamos aqui, trazendo essa palavra, nós temos a comunidade Jesus na Rua, nós temos o grupo Oração e Palavra, então todos que estamos aqui somos uma família. Estamos reunidos debaixo da batuta de Deus Pai, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Irmã Vera, faça a leitura do 18 e o restante do 19, por favor. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, você está vendo o caminho por onde você está andando? Você tem a clareza de por onde você está caminhando? Você está usando aquilo que a palavra de Deus diz que é lâmpada para os meus olhos e luz para o meu caminho? A palavra tem sido luz para o seu caminho ou tem sido pedra de tropeço? Essa é a pergunta que não quer calar. Nós tomamos emprestado do Diário da Vida. Meus queridos, muitas vezes nós não temos a direção clara para onde nós vamos. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que traga essa clareza. E eu estou falando da família. É a sua atitude com relação à sua filha. Aquela moça linda, maravilhosa, que está se prostituindo. Aquele jovem atraente, filho de Deus, mesmo que não tenha um entendimento daquilo que está vivendo, e ele está indo por lugares que não são os ideais.
muitas vezes ele só quer, olha só como é interessante, ele só quer chamar a sua atenção. Ué, apóstolo, então quer dizer que quando os meus filhos fazem alguma coisa errada, pode ser que eles estejam só querendo chamar minha atenção? Sim. É a forma dele dizer: pai, olha para mim. Mãe, eu tô aqui. Olha para mim. Me dá atenção. Conversa comigo. Me dá uma direção, pai e mãe. E nós precisamos compreender, meus queridos, que nas entrelinhas, quantos e quantas pessoas já se suicidaram dentro de casa. Eu atendo muita gente desse tipo, meus queridos, ao redor do mundo. E as pessoas simplesmente dizem: pai, se eu pelo menos tivesse desconfiado, eu tinha dado atenção. Não, irmão, não tem que desconfiar, não. Você tem que dar atenção à sua família. Esse é o culto da família, nós estamos falando para a família. É você, meu querido e minha querida irmã, que sai para trabalhar de manhã e não dá bom dia a seus filhos, não vai na cama onde eles estão, dá um beijo de despedida. Vai que é a última vez que você vê essa criança. Às vezes nós temos crianças de 30 anos, 35, de 40 anos. Dê atenção à sua família. Porque senão, deixa eu lhe contar um segredinho. O traficante vai dar. O porteiro do seu prédio, a pelotinha de cocaína, dá um tapa aqui nesse negócio aqui, tu vai ficar de boa. A pelotinha de maconha. Meus queridos, quando nós não acolhemos os da nossa casa, tenha certeza absoluta que alguém vai acolher. Ou você faz isso, ou o mundo faz. Aí você escolhe. Ou você faz, ou o mundo faz. Irmã Vera, faça, por favor, a leitura do versículo 20, do 21 e do 22. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Olha só que coisa interessante. Ele chama de filho, porque ele estava se dirigindo ao seu filho. Quem é o filho hoje? Sou eu e você. Nós somos filhos. Ah, mas eu não sou filho do escritor do livro. Não. Você é filho do seu pai e da sua mãe. O que você tem feito com aquilo que Deus te entregou? O que foi que Deus me entregou, apóstolo? Ele lhe entregou uma coisa muito simples, uma família. Essa família é a sua. Essa família é a minha.
essa família é a nossa família, é de cada um de nós. Veja bem como é interessante e nós às vezes não paramos para analisar este ponto. Você e eu não escolhi a família que eu fui ser gerado. Será se você tivesse a oportunidade de escolher quem seriam seus irmãos, você teria escolhido a família que você tem hoje? Responda para você. Agora, por que é que nós nascemos na família que nós não escolhemos e temos que conviver com esse povo estranho, medonho, que são nossos parentes, irmãos, primos, tias, mãe, pai? É porque se nós estamos ali, meus queridos, é para nós fazermos segundo o que está escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo faz uma saudação fantástica. Ele diz assim, numa das saudações finais de um livro específico, os da casa de César vos saúdam. Uai, a casa de César só tinha escravo. Só tinha prostitutas e prostitutos cultuais. E eram filhos de Deus? Sim. Você acha que aquele povo escolheu ser escravo? Não. Mas eles eram escravos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Então, meus queridos, quando nós temos a oportunidade, veja bem, oportunidade é uma porta que Deus abre para você. Oportunidade é uma porta. Se você nasceu nesta família disfuncional, nós tivemos essa semana uma situação extremamente difícil. Um irmão matou um irmão. E foi um acidente, não foi de propósito, mas aconteceu. O que esse irmão está pensando hoje sobre aquilo que aconteceu? Digo, os que estão vivos. Se esse que morreu pudesse, ele teria escolhido outra família para nascer? Então, meus queridos, o que nós precisamos compreender é que nós temos a oportunidade, se ainda estamos vivos, ouvindo essa palavra, de mudar a nossa posição diante da nossa família. Por que nós temos a oportunidade? Por um motivo simples. Jesus Cristo. Você acha que Tiago, antes de Jesus Cristo morrer, aceitou Jesus Cristo? Não aceitou. Pedro, estou falando dos irmãos de Jesus Cristo, gente. Pedro, o irmão de Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo? Não. Judá aceitou Jesus Cristo? Não. Depois que Jesus Cristo morreu, veja bem como é interessante. Depois que Jesus Cristo morreu, foi que esses homens se converteram a Jesus Cristo. O que é que isso significa, meus queridos? Significa que nem sempre nós somos aceitos
no seio familiar. Significa que nós temos que, agora, com entendimento, acolher. Lembra do acolhimento? Acolher os nossos irmãos, acolher os nossos parentes. Apóstolo, mas o senhor não está entendendo, o meu irmão, ele fuma maconha, ele cheira cocaína, ele cheira crack, fuma crack, e ele não pode andar na casa da minha mãe, porque na minha casa ele não rouba, mas na casa da minha mãe ele até o bujão de gás ele já vendeu. Acolha. O acolhimento, ele perpassa por uma situação muito interessante. Perdão, meus queridos, não é sentimento, é atitude. Amor não é sentimento. Eu não sinto amar. Eu tenho a atitude de amar. É atitude. Olha só como é interessante. Está escrito lá em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Se você for levar aquela oferta de 10 mil reais em dinheiro para a igreja, se você se ajoelhar ali para entregar a oferta e orar e lembrar que aquele seu irmão, usuário de crack, está lá fora e a polícia vai prender ele, corre lá, chama teu irmão, traz ele fedorentinho, sem querer tomar banho, e traz ele para perto de ti, leva para casa, dá um banho nele, dá comida a ele. Isso se chama reconciliação. Meus queridos, quando eu olho para um macumbeiro, quando eu olho para um outro companheiro de outra denominação que não confessa Jesus Cristo, eu olho para ele e vejo um reconciliado. A nós foi dado o ministério da reconciliação. Lembre-se disso. Nós somos reconciliadores. Irmã Vera, agora eu vou trazer uma situação chamuscada para si. Eu quero que a senhora faça a leitura do 20, do 21, do 22 e do versículo 9 de Romanos 10. Por favor. Amém? Glória a Deus, de Deus. Eu tive que procurar primeiro lá o Romanos, pronto, já achei. 20, 21, 22, 23 e o Romanos... Não, 23. Não, o 23 nós não vamos mais passar. O 23... Não, nós não vamos passar pelo 23 mais. Nós já fizemos a leitura dele. Ele compõe... 20, 21, 22 e Romanos 10, versículo 9. Ok. Tá. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Muito obrigado, minha irmã. Olha só que coisa fantástica. Esses 2 livros foram escritos com pelo menos 1000 anos, mais de 1000 anos de diferença entre um e outro, e uma palavra casa com a outra desse jeito. Tudo é por Jesus, tudo é sobre Jesus. A Bíblia inteira, ela aponta para Jesus. Aí nós pegamos esses textos de Provérbios 4, falando de Jesus e concordando com a palavra de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Meus amados irmãos, perceba uma coisa muito simples. Nós precisamos tomar posse. Se com tua boca confessares e em teu coração creres. A boca, meus queridos, a minha boca é a boca mais perto do meu ouvido, é a minha. Como é que nós vamos deixar os nossos irmãos? Nós falamos hoje de arrebatamento, de muitas coisas. E por que é que nós falamos disso, mas queremos deixar o nosso irmão para trás, aqui, fisicamente? Às vezes a pessoa vai olhar para mim e vai dizer, mas apóstolo, o senhor parece que é meio chamuscado aí, tá um negócio diferente. Ou não. Por que eu tô? Porque às vezes a pessoa não quer. Em espanhol tem uma palavra que eu acho muito interessante. Rodilhas é joelhos. Você tem 2 joelhos e uma boca. Por que você não ora para que essa pessoa seja salva? Para que ele encontre a salvação através de Jesus Cristo. Meus queridos, só depende de nós. A palavra está na sua boca, perto do seu coração. Não, a palavra está na sua boca e no seu coração. Declare. A família, meus queridos, é o bem mais precioso que Deus nos deixou. Perceba que o primeiro milagre de Jesus Cristo na vida terrena dele foi aonde? Pelo menos o que se tem registro na Bíblia. Foi aonde? Uma festa de casamento. Então, o que está no coração de Deus é a família. O que está no coração de Deus são relacionamentos. O que está no coração de Deus são você tomar posição. Você tomar a direção. Veja bem, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, mas nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para o céu, lá em Tiago, capítulo 1, 2, versículo 4, 5 e 6, diz que o porteiro, se referindo a Jesus Cristo,
Ele vai adiante de nós. As ovelhas entrarão, encontrarão pastagem e sairão e encontrarão pastagem. E o cordeiro irá adiante. O que é que significa isso? Significa que você que conhece a palavra é quem tem que tomar a iniciativa. Apóstolo, você não está entendendo, me pisaram demais. E aí você acha que só você foi pisado? Só você foi pisada? Não, meus queridos. Não. Jesus Cristo foi morto, não foi pisado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E você acha que ele foi crucificado por quem? Por pessoas. Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça de Paulo. Quem foi que cortou? Os romanos. E Paulo era romano, nascido em Tarso, na Cilícia, filho de judeu, mas romano. Os irmãos dele, meus queridos, que mataram ele, arrancaram a cabeça só. E aí? Meus irmãos, esse texto de Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, depois eu quero que, assim, eu estou sugerindo, né, que vocês façam essa leitura para vocês entenderem o que é que está escrito lá. Para vocês poderem compreender. Agora leiam o que está nas entrelinhas. Para quem ele está falando isso? Com quem ele está falando? Em que contexto este homem está falando? Em que momento da vida ele está falando? É assim que devemos ler a Bíblia, meus queridos, olhando o contexto. Para quem ele falou aquilo ali? E aí vocês vão compreender que a palavra de Provérbios capítulo 4, versículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 tem tudo a ver conosco. Irmã Vera, por favor, leia o 23 de Provérbios 4. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esta palavra, meus queridos, depois de você ter confessado com sua boca e crido no seu coração, aí você guarda o coração. Porque do coração, do entendimento do homem, né, do coração, do espírito do homem, depende toda a sua vida. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa palavra com vocês. Deus trouxe ela com muita força e assim, fiquei maravilhado quando ele entregou essa palavra e estou agradecido de ter tido a oportunidade de falar para vocês hoje essa palavra que Deus trouxe no meu coração para compartilhar com a família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos nesse dia, Senhor, orando e intercedendo pela família cristã, pela família do povo de Deus, Pai, pela minha família, pela família das pessoas que estão ouvindo aqui no Oração e Palavra, nas rádios Jesus na Rua e Comunidade Jesus na Rua, na igreja Comunidade Jesus na Rua e aonde essa palavra está chegando, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo, Pai, essa palavra no dia de hoje
e estão sendo edificadas pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Eu te agradeço agora, Pai, por essa palavra no meu coração. Eu agradeço pelos ouvintes. Eu agradeço pela interação dos meus amados irmãos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui no dia que se chama hoje. Amém.